Atlético Mineiro campeão do Campeonato Brasileiro e Atlético Mineiro campeão também da Copa do Brasil. Então, este Mano a Mano vai falar sobre o Galo, que conseguiu essas duas conquistas no futebol brasileiro, além lá do estadual, então tríplice coroa garantida, igualando inclusive o Cruzeiro, que conseguiu isso em 2003. E a gente resolveu fazer uma comparação neste Mano a Mano. É o Galo deste ano, de 2021, que conseguiu essa tríplice coroa, ou é o resto do Brasileirão? A seleção que a nossa produção montou aqui. É o que a gente vai descobrir depois de rodar a vinheta. Vamos começar com o goleiro. Eu acho que esse aqui, assim, mesmo que o Everson tenha tido uma grande temporada, vai ser meio poupa-tempo para nós, pelo que eu conheço dos dois e pelo que falamos já e elogiamos o Everton. Vitor Sérgio, Everson ou o Everton? Você vai de quem? Para votar nisso aqui, a gente vai ter que observar o ano, né? Vai ter que considerar o ano deles, não só no Campeonato Brasileiro, mas o ano. E aí acho que não tem comparação. Acho que o ano do Everson é muito bom, é um dos jogadores importantes desse Galo, mas o Everton está no nível da gente cogitar ele brigar por vaga de titular na seleção. Então, o Everton. Formiga, você vai de quem? Aqui é poupa-tempo. Vou com antecedência. Toda vez na fase atual que o Everton disputar com algum goleiro no Brasil, é poupa-tempo. Quando o Alisson voltar, quando o Ederson vier para cá, se o Flamengo contratar o Neuer, de repente o Atlético Mineiro contratar o Oblak, aí a gente discute. Enquanto o Everton estiver nesse nível no Brasil, para mim vai ser poupa-tempo todas as vezes. O Formiga fez, inclusive, o Everton ganhar do Mendy do Chelsea. Eu continuo mantendo a mesma coisa. O Mendy foi surgir, explodir para a galera com 27 anos, vindo do Rennes para o Chelsea. Se em 2020 o Palmeiras anuncia o Mendy, estamos contratando um goleiro que está vindo do Rennes, muito bom e tal, ele ia ser banco do Everton. O meu argumento é simples. Então, vamos para a lateral direita, Formiga. Você vai de Mariano ou de Pikachu? Assim, o Pikachu entrou na minha seleção do brasileiro. Como lateral também? Como lateral. Conhecendo meu irmão Vitor, mais velho, inclusive, que dá muitos conselhos, eu sei que ele vai votar no Mariano, porque ele vai fazer a adaptação, vai dizer que o Pikachu jogou de ala, e é verdade. Não, quem está fazendo a adaptação é a produção, não sou eu não, Pois é. Já que a produção está fazendo uma adaptação, a gente tem que botar a realidade do que cada um jogou nessa suposta adaptação. E o Pikachu, sem bola, fechou como lateral várias vezes, fazendo linha lá atrás, e na frente fez mais com o Mariano. É pica o meu voto. Pikachu é o voto do Formiga. Vessi, eu vou deixar para você decidir essa, porque eu vou de Mariano. Então não precisa, então todo mundo já sabe. É muito mais fácil as pessoas estarem na dúvida do seu voto do que do meu, porra. Quem fez isso é o mesmo que durante anos ficou votando no Bale de lateral esquerdo. O Bale jogava de lateral esquerdo havia umas 5 temporadas. Aí aparecia lateral esquerdo, Bale. Pô, não existe. Pô, tá maluco. Inclusive, o Pikachu ganhou como melhor lateral na premiação da CBF. Absurdo, né? Absurdo. Isso aí é... Queria dizer que fiquei com vontade de perguntar sobre essa votação para ele, mas achei melhor deixar passar. Ô, Vessi, Nathan Silva ou Gustavo Gomes? Quem ganhou aqui? O Mariano, porque eu falei que votei no Mariano e o Vessi disse. Entendi. O dele não precisa saber, porque ele não precisa falar. Já tá claro. Nathan Silva ou Gustavo Gomes, Vessi? Nathan Silva, Gustavo Gomes. Acho que o Nathan Silva ele fez um primeiro turno de brasileiro excelente, caiu de produção depois daquela falha que custou a vaga na final da Libertadores. O Gustavo Gomes é o melhor zagueiro brasileiro desde que ele chegou ao Brasil. Gustavo Gomes. Quer dizer, o melhor zagueiro brasileiro, não. É o melhor zagueiro em atividade no Brasil desde que ele chegou. Gustavo Gomes. Antes que vire meme e vá para a live do Casé. Ô, Formiga, você vai de quem? Nathan Silva ou Gustavo Gomes? Vou de Gustavo Gomes, porque aqui a gente está falando o resto. Esse nome é o resto do Brasileirão, é muito zoado. Mas como a gente botou na conta aqui a Copa do Brasil, olhando a temporada, olhando tudo, não é só o Campeonato Brasileiro, não tem como não ser o Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, tem um tempo já. Oscila e tal, mas no geral é o homem mesmo. E que ganhou do Rudiger, na minha comparação lá, para deixar claro. Tá. Comparação é essa que eu não sei, fala aí. Foi um mano a mano que eu fiz na Twitch. 11 contra 11 na Twitch, Chelsea e Palmeiras. Aí ganhou. O Everton ganhou do Mendy,
o Gustavo Gomes ganhou do Rudiger, que eu falei, cara, o Rudiger está nesse nível absurdo de um ano para cá. Ele não é isso. O Gustavo Gomes está jogando no Brasil bem, tem 4 anos e tal, enfim. Dei uma rodada lá, não acho que seja um absurdo. Se o Gustavo Gomes estivesse no Chelsea, talvez a gente estivesse elogiando. E o Scarpa ganhou do Marcos Alonso. Foi isso. O resto... A gente vai fazer ainda esse mano a mano em algum momento aqui, e aí vamos ver o que vai rolar. Eu vou manter todos os meus votos. Caso o Chelsea e Palmeiras se encontrem na final do Mundial. Ou se encontrem na final do terceiro lugar, disputa o terceiro lugar. Não, acho que na final da disputa do terceiro lugar, acho que ninguém vai querer. Formiga, Júnior Alonso ou João Vitor? Rapaz, Júnior Alonso é mais constante, já veio enfim, já chegou com uma responsa, né? O João Vitor acho que é uma grande descoberta, talvez seja a revelação do campeonato, pode colocar ele, brigar com mais alguns aí, mas aqui Júnior Alonso, não tem como. Zaga é confiança, assim, tem que... Não dá. Normalmente, quanto mais velho, melhor. Eu acho que foi uma boa descoberta, né, Vessi? O João Vitor pro Corinthians e tal. Mas na comparação com o Júnior Alonso, é o gringo que leva? Acho que até por uma questão de ano todo, né? O Júnior Alonso aparece, o João Vitor aparece mais no brasileiro. Acho que ali uma descoberta ali que o Corinthians resolveu que já internamente. Para mim foi a revelação do brasileiro. O pessoal fala, mas já jogou ano passado pelo Atlético Goianiense. Pô, beleza. Quem falou do João Vitor no passado? Praticamente ninguém falava. Então, a revelação é isso, né? Para mim, revelação é isso. Não é o primeiro que jogou, é quando você já está falado. Por exemplo, ano passado, Claudinho, revelação do campeonato. Quem não acompanhou o Claudinho na Série B? Pô? Então, acho que para mim, o conceito de revelação, para mim, eu sou totalmente contra, mas enfim, deixa para lá. Então, Júnior Alonso, porque jogou bem o ano todo. E ainda fez muita falta quando estava convocado. Bom, então, por enquanto, está empatado aqui o nosso mano a mano. Arana ou Felipe Luiz? Ou VS? Acho que já teve mais discussão, não sei. Para mim, assim, se tu pegar o ano todo, o ano do Arana beira a perfeição ali. Felipe Luiz teve problemas de lesão. Quando jogou muito bem, normalmente, mas considerando o ano... Guilherme Arana, não tenho muita dúvida para votar. Esse menino é impressionante, né, Formiga? Porque quando tá no futebol brasileiro, vence título brasileiro, vence prêmio individual. Não, e assim, a galera tinha dúvida de, com o São Paulo ele estava jogando de ala, vamos ver como é que vai ser agora, num novo papel, quer dizer, num novo velho papel, né? Porque no Corinthians também era outra coisa, em alguns momentos por dentro e tal. Então, assim, o Arana se mostrou um cara bem... polivalente, assim, ele consegue fazer papéis diferentes e com eficiência, em esquemas táticos diferentes. Ele é bem mais do que só um cara que ataca bem. Ele não é só isso. E aí, assim, para o ano de 2021, eu diria que pouco tempo até. Ô, Tite, ajuda nós, Tite. Dá uma chancezinha para o Arana de verdade. Vamos começar o nosso meio-campo, Formiga, com Alan ou com Ederson? Aqui eu vou Alan fácil. O Ederson fez um primeiro turno excelente, depois manteve um nível bom, mas a reta final dele foi com percalços. Eu diria até que ao mesmo tempo que ele passou a jogar mal, o Crispim ficou machucado e foi a pior sequência do Fortaleza no campeonato, mas o Fortaleza tinha gordura, né, e acabou terminando num G4 histórico. Eu até falei, o Fortaleza foi o primeiro dos normais, né? Porque fora Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, o Fortaleza foi o primeiro lugar dos normais. Mas graças muito ao Ederson, mas não tem como disputar com o Alan aí, é difícil. O Pikachu falou alguma coisa mais ou menos assim na premiação lá do Brasileirão A, a gente ficou atrás dos 3 principais, né? Dos 3 diferentes, então dá para considerar muito isso. VS, você vai de Alan também? Esse o voto, né? O Ederson acho que fez o primeiro turno brilhante, cai ali no começo do segundo turno e termina o brasileiro de novo jogando muito bem. Mas o Alan foi bem do início ao fim e esse meio-campo móvel do Cuca aí, muito dinâmico, né? Um meio-campo que não tem nenhum pegador, mas que tem caras que marcam e que jogam e que chegam na frente. O Alan jogou bem praticamente o ano inteiro. Então, Alan. E a nossa dupla vai ser com os dois do Galo, Alan e Jair? Vai ser Jair ou Edenilson? Eu acho que assim, num todo, o Edenilson teve um ano muito bom, um ano fazendo gol,
um ano sendo a mola mestra ali do meio-campo do Inter, mas acho que o Jair foi muito importante o ano inteiro, né? O Edenilson acho que tem ali um momento em que ele e o Inter dão uma ficam ali meio de ressaca, então acho que inclusive o Inter termina fora da Libertadores com 8 vagas, né? Então não tem como votar nele contra o Jair. Assim, eu gosto muito do Edenilson, mas eu acho que o Edenilson tá ainda com resquício do que foi a temporada passada, mais para mim do que a atual temporada. E aí, Formiga, você vai votar em quem? Tem também a questão que ele perdeu o pênalti importante na Libertadores, né? Não só por isso, né? Mas, enfim, ele fez muitos gols de pênalti, mas tem essa questão também, então o voto é no Jair. Isso pesou muito para ele. E aí, Formiga? Eu acho que o Edenilson sempre, o Tite sempre gostou muito dele, né? E ficava querendo uma brecha para convocar, para levar e tudo. Esse voto é difícil, cara, porque o Edenilson vem de um ano passado que entrou nesse ano bem, né, na reta final do Brasileiro, que só acabou esse ano, do ano passado, com o Inter vice e tal. Ele poderia ter sido o cara do gol do título, né, mas o VAR anulou. Depois ele manteve um nível ali, eu acho, no geral, ele mais jogador que o Jair, mas é verdade que o Jair fez um ano mais correto, talvez. Mas aqui, eu acho, como não tem uma diferença, um abismo, eu vou no quem eu acho mais jogador. E aí eu vou no Edenilson e a Tainá trabalha um bocadinho, né, para justificar aí, porque só na moleza desde que começou isso aqui. Acho que, pelo que eu falei, entre um voto e outro de vocês dois aqui, já tá meio claro que eu vou de Jair. Para mim, aliás, o meio para mim do Galo, assim, óbvio, acho que é o setor mais normal, entre aspas, de pensando, não foram grandes contratações, né? Com esses dois, com o Alan e com o Jair. Mas foram caras que para mim funcionaram muito durante a temporada inteira do Galo, assim, caras que mandaram para mim nesse meio campo. Então eu vou de Jair aqui e com alguma tranquilidade, eu diria, tá? Porque eu acho que o Edenilson, como eu disse aqui antes, tá com um resquício ali ainda da temporada anterior. Acho que o Edenilson é um ótimo jogador e tudo mais, mas ainda, para mim, eu já fiz um campeonato, uma temporada melhor do que ele. Formiga, Zaratio ou Arthur? Zaratio ou Arthur? De novo, a gente está falando aqui de um cara que teve um ano passado muito bom, né? O Arthur já teve um ano passado de destaque. Esse ano mantém. Teve gente querendo colocar o Arthur até na seleção do campeonato. Acho que teve gente que botou no primeiro turno, com razão. O Zaratio ficou naquela. Em alguns momentos nem titular era, né? Eu vou de Arthur nessa, cara. Acho que, como jogadores são parecidos, mas o Arthur fez um ano... E, assim, acho que fez mais num lugar mais difícil. Individualmente falando. Então não tem quem? Já vi que o riso da Tainá aí lascou. Curiosamente, eu fiquei na dúvida desses dois na minha seleção do brasileiro. Coloquei o Arthur na seleção principal e o Zaratio na seleção B, na segunda seleção. Então, por uma questão, e isso de brasileiro. Se você colocar em outras competições, aí eu acho que fica assim: o Arthur foi muito bem na Sul-Americana, o Zaratio foi bem na Libertadores, mas o Arthur foi bem melhor. Na Copa do Brasil, o Zaratio jogou muito, o Arthur já não jogou tanto. Então, acho que nesse balanço aí, para ser coerente com o meu voto, eu vou votar. E aí o Formiga fala a verdade, né? O Zaratio não foi titular sempre, o Savarino foi titular um tempo. Então, acho que o Zaratio ali, o começo do ano, ele termina o ano muito melhor do que começou, né? Quando ele começou, ele ainda estava ali meio que entendendo, se adaptando ao que o Cuca queria. Ele termina o ano voando, por exemplo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele participa de 3 dos 4 gols. Os 3 gols construídos pelo Galo, ele participou. O gol que o Atlético, ele só não participou do gol que o Atlético Paranaense deu de presente, entre aspas. Agora, nos outros que foram construídos, ele participou dos 3. Sofre a bola do pênalti, depois ele dá o passe para o Keno, e é ele quem desvia lá, tenta chutar, a bola acaba não pegando e sobra para o Vargas fazer. Então, mas pensando no ano todo, eu vou votar no Arthur. Muito bem, então o Arthur está aqui. Queria dizer que eu votaria no Zaratio. Vitor Sérgio, você vai de Nacho ou de Veiga? Então, o Nacho, eu acho que ele faz uma primeira metade muito boa de campeonato, muito boa. Estava na minha seleção do primeiro turno. E a segunda metade não acompanha. A segunda metade do Nacho não acompanha.
Acho que foi quando o Cuca queria um time mais acelerado e ele perdeu espaço. Ele foi para o banco, passou a entrar. Então, assim, por isso eu voto no Veiga, que acho que fez um ano, já que a gente está falando um ano, o brasileiro dele é excelente, mesmo com o Palmeiras não levando 100% do campeonato o tempo todo. Libertadores dele é excelente. Então, assim, no ano eu voto no Veiga, porque acho que o Nath fez uma primeira metade excelente e uma segunda metade não tão boa. Até foi importante em alguns jogos que ele entra no jogo contra o Santos, por exemplo, no jogo que estava enrolado, ele entra e meio que resolve o jogo. Ele entra bem na final da Copa do Brasil no primeiro jogo, mas no geral eu voto no Veiga. Formiga, você vai votar em quem? Aqui entre Nath e Veiga. Assim, na minha seleção do campeonato brasileiro, levando só o campeonato, eu botei o Scarpa na seleção. Acho que ele jogou muito no brasileiro. Quando foi para o banco, o Palmeiras perdeu demais e terminou como líder em assistências, assim, com alguma sobra até. Mas aqui, como a gente está levando em consideração o ano todo e tal, e acho o Veiga justíssimo estar aí, eu também acho que ele jogou mais que o Nacho na temporada como um todo, foi mais decisivo, assim, para mim é Veiga. Apesar de eu achar o Nacho mais jogador. Na vida, né? Vida e obra de Nacho. Tá. Vida e obra de Nacho também acho, mas o Veiga fez uma parte da temporada. Hulk ou Michael, tem alguém? Tem algum? Poupa tempo. Não dá, né? Assim, mesmo que o Michael tenha conseguido crescer, dar a volta por cima, acho que não tem discussão aqui. Não daria com ninguém, né? Hulk contra ninguém. Hulk contra ninguém. E Diego Costa contra Gabigol. A gente já deu tanta polêmica com essa comparação, mas vai, Formiga, Diego Costa ou Gabigol? Bem, eu volto a repetir, eu acho que para decidir um campeonato, para mim, no auge, eu não tenho nenhuma dúvida que, rapaz, a final é amanhã. Eu boto o Gabigol, já deu um monte de confusão, fiz até polêmicas vazias sobre isso aí, e os números do Gabigol no campeonato são muito bons para um cara que jogou 18 jogos, assim, ele jogou metade do que, por exemplo, o Michael, que apareceu na seleção aí e tal. E o ano todo, para mim, é incomparável. O Diego Costa chegou um dia desse aí, não tem comparação, gente, Gabriel, para mim. Vesse, tem comparação aqui os dois? Pela temporada. Não, até injusto, porque o Diego Costa pegou no meio do caminho, se machucou muito. O Gabigol fez mais um ano muito bom dele, né? Excelente, muitos gols, artilheiro de Libertadores, fez gol na final da Libertadores. Então, do ano não tem nenhuma dúvida que é Gabigol. Agora é pesado, tá? Acho que tem argumentos aqui para votar dos dois lados. Cuca ou Vojvoda, Vesse? Cara, esse voto é muito difícil, porque se você pegar o ano todo, o Vojvoda ele ganha o Campeonato Cearense recém-chegado, ele vai para uma semifinal de Copa do Brasil com Fortaleza, além de, como disse Formiga, aí, o título simbólico de o primeiro dos outros, né? Porque ele só perde para Atlético, Flamengo e Palmeiras, chega em quarto lugar. Ao mesmo tempo, o Cuca, cara, eu votei no Cuca para a seleção do brasileiro. O Cuca ele consegue 2 títulos e lidando com fantasmas do clube e dele, Cuca, né? Fantasmas do clube, porque sempre chegar perto e não conseguir, aquela história toda. Do Cuca, aquela questão do equilíbrio emocional, de estar equilibrado, do momento ruim, de uma eliminação de Libertadores. Então, assim, eu acho muito difícil votar. Acho muito difícil. Poderia ser qualquer um dos dois. Eu votei no Cuca para melhor do brasileiro. Acho que pegando o ano todo, o Cuca ele faz algo que meio que era esperado. A gente fala assim, o Atlético ganhar título era esperado. Tudo bem que ganhou 2, quase ganhou uma tríplice coroa. Mas o Vojvoda faz algo que é inesperado. Semifinal de Copa do Brasil, 4º lugar de brasileiro. Então, pegando o ano todo, apesar de eu ter votado no Cuca para melhor do Brasileirão, eu vou votar no Vojvoda. Então, isso eu acho muito difícil sempre, definir qual é o critério ou o que é mais importante, mais difícil, enfim. Porque um faz uma coisa que ninguém imaginava, mas o outro precisa lidar com muitos egos também, né? Porque eu acho que essa é uma questão também quando você tem um time com tanta contratação, tantos nomes de peso e tanta pressão para vencer. E aí, Formiga, você vai votar em quem? Tô com todos os argumentos do Vitor, só nesse programa a gente já falou, porque assim, isso pode dar uma confusão, porque o que acontece? Comparado ao Cruzeiro, o Atlético ganhou a tríplice coroa.
Só que é aquela tríplice coroa suja, né? Que a gente fala quem joga canastra. Vocês jogam baralho, tem a canastra real e a canastra suja. Quando você bota o 2, a carta 2, ela substitui outra e é a carta ali para você completar a canastra. Então existe a canastra suja e a canastra real. Tem a tríplice coroa suja e a tríplice coroa real que ninguém nunca ganhou no futebol brasileiro, que é a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano, isso ainda está em aberto. Mas a tríplice coroa com B, a galera já ganhou e o Atlético ganhou de novo. Isso aqui a galera vai ficar muito puta. Não, isso aqui tu já tá sendo xingado. Ah, mas porra, e quando o dia que alguém ganhar os 3 mesmo, vai ser chamado de quê? Tríplice coroa europeia, tríplice coroa real? Como é que a gente vai falar? Poxa, mas aí por muito tempo nem foi possível, caramba. Não, mas agora é possível. E aí, qual o nome que a gente vai dar? Agora Tríplice coroa de diamante. Tríplice coroa sem a Libertadores, diz assim, não B. Tá, tríplice coroa sem a Libertadores. Tô defendendo vocês, torcedor do Galo e do Cruzeiro. Não, mas eu só dei o nome, eu fiz a brincadeira com a canastra real e a canastra suja. Porra, quem não quiser entender, que se lasca, porra. Então é isso. O voto é do Vojvoda. Acabou, que eu tô com o Vitor em todos os argumentos. É Vojvoda, é Vojvoda. E eu também votei no Vojvoda, no Cuca para técnico do Brasileirão, porque a gente ficou, meu irmão, eu também vou evitar a fadiga. O cara foi campeão, fica muito difícil não dar na seleção do brasileiro. Mas na temporada é Vojvoda, não tem como. É difícil. Eu acho difícil, eu acho que tem argumento para votar dos dois lados aqui. Pois é, tu votaria em quem? Para votar no... Eu? É. Eu votaria, acho que no Vojvoda também. 1, 2, acho que ele tem que mostrar que tem mais capacidade de encaixar, encontrar alternativas com peças que não são sei lá, que são tão importantes e que a gente tem tanta certeza de que vão dar certo. Pro Cuca acho que é menos difícil. 1, 2, 3, 4 e 6-5, tá? Não ficou tão desequilibrado assim, 6-5 pro Atlético Mineiro, 6-6 se a gente colocar o técnico aqui. O Everton, Mariano, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Arana, Alan, Jair, Arthur, Veiga, Hulk, Gabigol e Vojvoda. Daí, então, é o nosso mano a mano do Atlético, campeão da tríplice coroa, sem Libertadores, contra o resto do Campeonato Brasileiro. Tchau, beijo. A gente volta numa próxima edição. É nóis.